tenho esse dinheiro para pagar o ônus de um professor doutor. Não, boa noite a todos. Não, só o Leandro, por enquanto, que está aqui. Vamos Quer aguardar mais um iniciar. pouco, Não, a gente professor? inicia, né? Porque não tem obrigação dos alunos comparecerem, né? Eles podem assistir depois do vídeo para a gente aproveitar Sim. aqui ao máximo o nosso momento síncrono. Na verdade, o 12º momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Né? Aqui o objetivo Possível. hoje, Leandro, é a gente fazer mais uma aplicação de Rally Hits e de alguma forma com essa aplicação é, dar um início de discussão sobre o porquê da gente não conseguir, vamos dizer assim, efetivamente e facilmente aplicar esse método numérico para estruturar soluções aproximadas para diversos tipos de problema, por exemplo, dos que a gente vai tratar aqui no próximo tópico da disciplina. Então, boa noite, Aline, chegou aí, o Arthur também. Então, esse exercício especificamente é para a gente dar esse encaminhamento, né? Olha, veja da limitação do método de Rayleigh-Ritz, né, para estruturar soluções aproximadas. Né? Quando a gente começa, vamos dizer assim, a querer estruturar soluções aproximadas, por exemplo, de problemas de viga, né, com esse método, numa situação onde a gente tem bastante carga, bastante variação da função momento fletor, a gente vai ver a complicação que é, né, para se estruturar a solução aproximada de problemas de viga, por exemplo, com o método Rayleigh-Ritz. Boa noite, Aline. Boa noite, Arthur. Eu estava falando aqui para o Leandro que a gente vai fazer mais uma aplicação do método de Rayleigh-Ritz e o objetivo dessa aplicação é justamente construir uma narrativa, né, inicial para a gente justamente justificar, na verdade, né, o porquê da gente utilizar, por exemplo, elementos finitos e análise matricial de estruturas para analisar, né, numericamente as estruturas que comumente a gente vem trabalhando aqui no curso. A gente já tem, né, bastante aplicação do método Rayleigh-Ritz, mas essa aqui tem esse objetivo. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela e abrir aqui o quadro. E aí, sobrando tempo, eu faço um comentário geral sobre os desenvolvimentos de vocês em relação à atividade relacionada aos exercícios da lista 3, né? Que é a aplicação, né, de método das forças para análise de estruturas hiperestáticas, né? Muitos dos grupos acertaram, né, os exercícios utilizando a metodologia que eu apresentei, outros acertaram apresentando uma metodologia que eu não comentei no curso, mas está valendo, né? Pesquisou, bonitinho, aplicou, e outros grupos estão bem confusos ainda em relação à aplicação de metodologias para analisar estruturas hiperestáticas, né? Tá? Então eu vou aqui colocar a lousa e aí alguém só me confirma se tá tudo bem aí. Perfeito? Aqui tá dando para ver, professor. Perfeito. Então vamos lá. Então, da mesma forma que os exemplos anteriores, a gente vai estruturar uma solução aproximada do campo de deslocamento da estrutura que a gente vai apresentar aqui, aplicando o método de Rayleigh-Ritz e comparar essa solução aproximada com a solução exata. Então, o exercício que a gente vai, na verdade, estruturar uma solução aproximada é esse daqui. É uma viga isostática, né? Com uma carga concentrada aplicado no meio do vão, né? E essa viga ela tem a rigidez constante EI, né? E a seguinte dimensão, né? Então aqui ela vale L, né? Esse comprimento inteiro, mas só para dar a dimensão aqui da localização da carga, né? Vamos destacar aqui L sobre 2 e L sobre 2. Ok, então antes da gente falar sobre a solução aproximada, e já como o exercício me pede para eu comparar essa solução aproximada com a solução exata,
Seguindo aí o que a gente vem desenvolvendo nos exercícios anteriores, vamos aqui primeiro desenvolver a solução exata. Para eu, né, na verdade, desenvolver a solução exata, né, ou seja, a solução exata do campo de deslocamento, eu preciso enxergar aqui as funções momento fletor no meu domínio da estrutura. Então, eu vou aqui associar o meu domínio à coordenada x, como a gente vem aqui desenvolvendo, né? O meu sistema XY é esse, para fazer sentido a equação, né, da linha elástica que a gente vai apresentar já já. Então, eu sei aqui que nessa viga, vou colocar aqui ponto A, ponto B e ponto C, eu vou precisar de duas funções momento fletor para definir a variação de momento fletor em todo o domínio da estrutura, né? Eu vou precisar, né, definir o diagrama, né? Vou colocar aqui o diagrama não, as funções, né? Não precisa do diagrama, vamos escrever as funções que vão representar o diagrama, né? Funções de momento fletor. De momento fletor. Então, eu vou escrever a função momento fletor para a primeira parte do domínio, ou seja, associado à seção S1, e vou ter que escrever depois a função momento fletor associada a S2. Para isso, eu preciso aqui determinar as reações de apoio, né? Não necessariamente, porque eu poderia avaliar sempre pelo lado direito da seção, mas eu vou fazer aqui, não é, a determinação das reações de apoio, que é muito fácil, né? Eu tenho aqui a reação R a Y e eu tenho a reação de momento aqui que eu vou chamar de MA, né? Aplicando aqui o equilíbrio. Então, eu tenho somatório das forças em Y igual a zero, eu vou ter o R a Y valendo P, e o somatório dos momentos em A, por exemplo, né? Somatório dos momentos em A igual a zero, aí eu vou ter, né, MA menos P vezes L dividido por 2, isso daqui igual a zero, então o momento de reação ali no apoio vale PL, né, sobre 2. Bom, com esses valores determinados, eu posso voltar aqui para compor essa função momento fletor. Então, essa função momento fletor aqui, né, definindo aqui essa seção S1 e pegando justamente o lado esquerdo da seção, eu posso escrever essa função momento fletor aqui, associado a essa coordenada, né, x, com as cargas à esquerda da seção. A carga vertical, né, que vale a P, e o momento aqui, a reação momento, que vale PL sobre 2. Com isso, eu aplico o somatório dos momentos na seção S1 igual a zero e vou encontrar essa função aqui, momento fletor, valendo quem? Menos P vezes X, essa carga aqui P me dá esse momento aqui, P vezes X, menos, né, seguindo a regra da mão direita, mais PL sobre 2, mais a carga momento, mais a função momento que eu quero calcular, mx, igual a zero. Então, essa função aqui, ela finalmente é escrita com essa cara aqui, ó. Mx, ele vale Px menos PL sobre 2. Eu vou aproveitar aqui essa página para a gente não mudar e vou definir aqui o outro intervalo, né? Esse outro intervalo aqui, né? De x variando de L sobre 2 a L, né? Então, aqui eu tenho o x variando de L sobre 2 a L, e eu vou calcular a minha função momento aqui desse trecho
para a carga à direita da seção, ou seja, eu não tenho nada, então quando eu fizer o somatório dos momentos na seção S2 igual a zero, a função momento nesse trecho vai valer zero. Tudo bem? Perfeito, determinado. Com isso, eu vou agora utilizar as relações momento-curvatura, né, para determinar no domínio de 0 a L sobre 2 a função deslocamento exata que eu vou denominar de V1. Então, como é que eu determino ela? A partir da relação momento-curvatura. Então, eu tenho aqui a rigidez, né, a derivada dessa função de deslocamento, a derivada segunda dessa função de deslocamento é igual à função menos a função momento fletor no trecho. Ora, a função momento fletor no trecho a gente acabou de calcular, que foi Px menos PL sobre 2. Para eu aplicar aqui nessa expressão, basta eu negar essa expressão, né, da função momento. Então, eu tenho V1, duas linhas de x igual a menos aquela função. Então, se a função é Px menos PL sobre 2, aqui vem menos Px mais PL sobre 2. E para eu explicitar a função deslocamento, eu preciso aqui passar o operador integral nessa equação. Então, eu tenho aqui EI, V' de x igual a menos Px2 sobre 2, mais PL sobre 2x, mais uma constante C1. E, finalmente, explicito a função de deslocamento, passando mais uma vez o operador integral, e aí eu tenho a função de deslocamento exata para esse trecho sendo representada por um polinômio cúbico, né, com essas duas constantes a se determinar, C1 e C2. Veja, se eu derivar essa função aqui uma vez, eu recaio aqui, né? Eu recaio aqui, e se eu derivar, né, a segunda vez, eu recaio aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer para ter a função de deslocamento exata é calcular C1 e C2 a partir das condições de contorno do meu problema. No caso aqui, quais são as condições de contorno aqui associadas a esse trecho, né, variando de 0 a L sobre 2? Eu tenho que no ponto A, né, a função de deslocamento vale 0 e a rotação vale 0. Então, aqui, ó, nesse trecho, né, eu sei que V de 0 vale 0 e isso implica C2 igual a 0, ou seja, é só vir nessa função aqui substituir, né, a coordenada x por 0, que você vai encontrar C2 igual a 0. E a V1 linha de 0 igual a 0. E com essa condição, aqui, né, V1 de 0 é igual a 0 e V1 linha de 0 é igual a 0, isso daqui vai me dar C1 igual a 0. Ou seja, com isso, eu consigo já definir a minha função deslocamento exata nesse trecho, sendo governada por um polinômio incompleto cúbico, né, com essa cara aqui, né, ó, menos px ao cubo sobre 6, mais plx ao quadrado sobre 4. Perfeito? E vamos agora para o segundo trecho. O segundo trecho, né, com x variando de L sobre 2 a L, a minha função momento fletor, ele vale 0. Né? E aí eu tenho uma variação da função momento fletor, me dando obrigatoriamente uma outra função deslocamento que governa, né, a cinemática de deslocamento dessa viga nesse trecho daqui. Então, para eu descobrir o valor dessa função, eu vou utilizar novamente, né, a expressão, né, que relaciona o momento e a curvatura, representada aqui simplificadamente, né, pela derivada segunda da função de deslocamento. Então, aqui eu vou ter o EIV
duas linhas de x igual a zero. E aí eu vou processar a aplicação aqui do operador integral, tá? Então, aplicando isso daqui uma vez, né, ó, vindo daqui para cá, tá? Eu vou ter o e i v2 tilde x igual a uma constante C3. Cuidado, como eu já falei, eu não posso, né, associar as constantes da função de deslocamento de um trecho na do outro trecho. São constantes diferentes, explicitadas por parâmetros diferentes. E, mais uma vez, né, o operador integral sendo aplicado, eu vou ter o C3x mais o C4. E para eu determinar essas constantes, eu preciso de mais outras duas condições. E as condições que vão ser aqui aplicadas são condições aqui associadas a esse ponto aqui, ó, que é o x, né, o x igual a L sobre 2. Nesse ponto aqui, o deslocamento representado pela função desse trecho tem que ser igual ao deslocamento representado pela função nesse trecho. E a rotação, né, representada pela função desse trecho tem que ser igual à rotação nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, pela função da rotação, né, calculada nesse ponto, a função desse trecho calculada nesse ponto. Então, são essas duas condições que vão me dar, né, os elementos para se determinar C3 e C4. Então, eu vou aqui só formalizar. Eu obrigatoriamente preciso que, para eu ter a continuidade, né, garantida, que o V1 em L sobre 2, ela seja igual ao deslocamento, né, nesse mesmo ponto dado pela função V2. E a rotação, né, representada, né, nesse ponto pela função V1 tem que ser igual à rotação, né, representada pela função no trecho 2. Então, com essas duas funções, ou com essas duas condições, eu vou conseguir calcular C3 e C4. Então, eu vou pegar aqui a primeira função, que é essa daqui, não é? Essa daqui, ó, o EIV1 de x em L sobre 2, e a outra, né, essa daqui, não é, ó, a EIV2x, C3x mais C4 em L sobre 2, igualá-las, tá? Então, eu vou ter aqui, ó. Vamos lá. Então, eu vou ter EIV1 em L sobre 2, isso daqui igual o V1 menos P sobre 6, né? L sobre 2 ao cubo, mais PL sobre 4, L sobre 2 ao quadrado. E aí, isso aqui vai me dar um EIV1 em L sobre 2, isso daqui vai me dar PL ao cubo sobre 24. Então, e aí o outro trecho eu tenho, né, EIV2 em L sobre 2, ele vale o C3 vezes L sobre 2 mais o C4. Então, dessa expressão aqui, ó, e dessas duas equações, eu consigo tirar essa equação aqui, ó. PL ao cubo sobre 24 é igual a C3 L sobre 2 mais C4. Ou seja, eu tenho uma equação, mas eu tenho ainda duas incógnitas, eu preciso da outra expressão aqui, ó, dessa expressão aqui, para calcular, né, essas duas constantes. Então, agora eu vou aplicar o V' de 1 em L sobre 2. Então, aqui, ó,
o EI V1' em L sobre 2, vale, não é? Menos P sobre 2, L sobre 2 ao quadrado, mais PL sobre 2 vezes L sobre 2. Então, aqui eu vou ter o EI V1' em L sobre 2 é igual a PL ao quadrado sobre 8. E essa outra aqui, essa outra equação aqui, ela vai me dar, não é, o EI V2' igual em L sobre 2 igual ao C3. Então, daqui eu tenho que o C3 ele vale PL ao quadrado sobre 8 e dessa outra expressão aqui, ó, eu consigo calcular o C4 valendo menos PL ao cubo sobre 48. Então, o primeiro trecho é governado. Então, aqui eu só vou formalizar aqui, ó, as duas expressões, as duas soluções exatas do campo de deslocamento. A do primeiro trecho valendo a EIV1 de x igual a menos px ao cubo sobre 6 mais plx ao quadrado sobre 4, né, um polinômio cúbico e incompleto, né, e essa outra daqui, ó, EIV2 de x valendo PL ao quadrado sobre 8x menos PL ao cubo sobre 48, ou seja, uma função de primeiro grau. Né? Essa aqui, solução exata, né? A solução exata. O que que a gente já, né? O que que a gente já consegue enxergar de todo esse conjunto de exercícios que a gente vem fazendo aqui da aplicação do Médy-Halley-Ritz, inclusive a construção de solução exata de problemas de viga e inflexão? É que quando eu tenho um problema com carga uniforme distribuída, né, a solução exata vai ser de que grau? Quem lembra? Segundo? Não, veja, grau 3... Ah, tá, terceiro. Grau 3 me deu com carga concentrada. Ó, vamos pegar um exemplo que a gente já fez com carga uniformemente distribuída. Acho que a gente já fez uma questão assim, não foi? Fez, está aqui, ó. Ó, qual foi a solução exata, por exemplo, da função de deslocamento nesse trecho? Vamos pegar aqui, ó. É batata. Problema com carga uniformemente distribuída é grau 4, né? Problema com carga concentrada vai ter grau 3, né? Grau 3 associada. Mas veja que teve um trecho aqui, não é? Que foi governado por grau 3 e um trecho governado por que grau? Do polinômio. A solução exata, ó, grau 1, né? Então, aqui foi grau 4, né? Ó, só para reforçar, né? Aqui teve grau 4, tá? Tudo bem? Bom, né? Por que eu coloquei isso aqui? Porque, assim, quando você tem, né? Sei lá, esse problema daqui, ó, é o que eu vou querer discutir com vocês. Eu não vou fazer, tá? Porque daria um trabalho enorme. Mas quem quiser fazer, tá aí. Pode fazer. Eu acho que tem até um vídeo de quadrimestre anterior que eu coloco isso daqui como exemplo.
sei lá, eu tenho esse tipo de carregamento aqui. Aqui vale W, aqui vale 2W. Né? E aqui vale L e aqui vale L. Qual vai ser a solução aqui, né, para esse primeiro trecho aqui? Grau 4. Tenho certeza. Qual vai ser a solução exata para esse outro trecho aqui? Grau 4. Tá? Se eu pegar um polinômio de grau 4, né, completo, agora no viés da aproximação, olha quantos parâmetros eu vou precisar para calcular. Sei lá, o primeiro trecho vai ser governado por α1 mais α2x mais α3 x2 mais α4 x3 mais α5 x4. E o outro trecho, V2, α6, né, mais até, né, α10 x4. Veja, são 10 parâmetros que eu vou ter que aí de alguma forma trabalhar para se estabelecer a solução, né, aproximada, né, no viés de aproximado. Né? A solução exata é grau 4, que a gente já sabe. Mas se eu quiser recuperar a solução exata pela estratégia numérica de Rayleigh-Ritz, né, eu vou ter que partir desse polinômio aqui, né, com 10 parâmetros a se determinar. Né? Dá muito trabalho, né? Mas isso já a gente volta, né, a discutir. Porque não necessariamente eu preciso, quando eu falo assim, construa uma solução aproximada por Rayleigh-Ritz e compara com a solução exata. Nesse problema daqui, por exemplo, eu obrigatoriamente precisaria aplicar x4 para encontrar uma solução aproximada por Rayleigh-Ritz? Quem me responde? Qual seria o menor grau possível de se estabelecer uma solução aproximada para aplicar Rayleigh-Ritz? Construir essa solução aproximada por Rayleigh-Ritz. Nesse caso, poderia considerar que o carregamento uniforme a gente consideraria ele como carga pontual? Não, né? Assim, não pode fazer isso. Eu não posso mudar o problema. Eu quero, por exemplo, estruturar uma solução aproximada, porque o problema é sempre estruturar uma solução aproximada. Mas o que é que eu venho fazendo? Estruturo uma solução aproximada e comparo com a solução exata. Aí o que é que eu geralmente faço? Eu forço, né, a construção de uma solução aproximada que recupera a exata, para mostrar o poder do método. Aí eu trouxe uma outra situação aqui, né, diferente do problema que a gente está, né, analisando. Para a gente até justificar o porquê de a gente estudar as outras coisas que a gente vai estudar aqui no curso e na sequência, né, do curso de vocês da engenharia aeroespacial, né, em outras disciplinas. Né? Por que a gente não fica só em Rayleigh-Ritz? Aí eu estou colocando um outro problema. Né? Eu vim com aquela discussão, né, de qual é a cara da solução exata para o tipo de carregamento. Então eu sei que para esse tipo de carregamento a solução exata vai ser de grau 4. E aí se eu quiser estruturar uma solução aproximada que recupere a exata, eu vou ter que chutar um polinômio de grau 4, obrigatoriamente. Tudo bem? Perfeito. Só que se eu fizer isso, por exemplo, para esse problema, eu vou ter 10 parâmetros para se determinar. E outra coisa, não dá para estruturar a solução via Rayleigh-Ritz sem escrever, né, esses parâmetros de um trecho em função do outro, porque senão a gente vai ter dependência linear e aí vai. É o que a gente vai ver nessa questão aqui agora. Não dá para fazer assim. Não dá para fazer, né, escrever o potencial total e aplicar o princípio da mínima energia potencial aqui, fazendo a derivada, né, do π em relação a cada um desses parâmetros, simplesmente, né, não relacionando esses com esses. Dá problema, dá pau. E é uma contaiada danada se a gente utilizar o grau completo aqui para aproximação, para recuperar a exata. Vai dar trabalho. E aí o que foi que eu coloquei? Bom, mas necessariamente eu preciso construir uma solução aproximada nesse nível aqui, né, de grau de polinômio? Pelo que eu estou entendendo, vocês estão falando que não. Mas aí eu estou perguntando qual é o menor grau, né,
possível de se estabelecer uma solução aproximada para eu aplicar o Rayleigh-Ritz, né? Observando aqui, não é, o potencial total, né? O que representa lá o trabalho interno, né? Escrito em termos de deslocamento, né? Que é a derivada do campo de deslocamento, né, ao quadrado sobre o EI. Né? Então, eu estou dando a dica aqui, ó, qual é o grau? Ó, qual é o EI sobre 2, né? Aqui, não, é assim, né? Não é sobre EI, não. Aqui é EI dividido por 2. EI dividido por 2, né? No domínio dx. Então, vendo aqui essa expressão integral, né? E essa derivada dessa função de deslocamento, né? Qual é o menor grau, no caso de um polinômio, né, que for aplicado para se estabelecer uma solução aproximada, né, o menor grau possível. Eu posso aplicar uma função de grau 1? Não, porque quando eu derivar vai dar 0, né? E aí eu não vou conseguir gerar, né, elementos aqui para processar o princípio da mínima energia potencial. Então, para Rayleigh-Ritz, o menor grau aqui possível de se estabelecer uma solução aqui, né, aproximada tem que ser o de grau 2. Então, por exemplo, para esse problema, para facilitar as minhas contas, eu poderia, né, determinar a solução exata do problema, como a gente fez até agora aqui para essa questão, e a solução aproximada em Rayleigh-Ritz, ao invés de usar grau 4, que é a solução exata, eu vou usar o menor grau possível, que é o de grau 2. Aí veja, de 10 parâmetros vai cair para 6, facilita a minha vida. Tudo bem? É uma solução aproximada. Eu poderia usar grau 3? Posso. É outra solução aproximada. Posso usar grau 4? Posso. Posso grau 5, 6, 7, 8, 9, 10? Posso. Né? A gente vai ver aqui o que é que acontece, né, se a gente, né, utiliza um grau maior para, né, estruturar uma solução aproximada, né, de um problema onde a gente já conhece a solução exata, que é de grau menor, por exemplo, que é o caso desse problema daqui. Né? Esse problema daqui. Eu vou construir uma solução aproximada, né, representando aqui a solução aproximada por um polinômio de grau 2 aqui nesse trecho. Mas, professor, por que você vai fazer isso? Não, eu quero fazer para mostrar para você o que é que o método me faz. Eu sei que nesse trecho a solução exata é de grau 1, mas por que cargas d'água você vai utilizar de grau 2? Dentro do que eu já expliquei aqui, eu não conseguiria utilizar uma solução de grau 1 e implementá-la aqui em Rayleigh-Ritz. Nesse problema ela não vai fazer diferença, ela iria sumir. Mas eu quero colocar uma de grau 2 para você ver o que é que acontece para esse problema. Né? Tá? Tudo bem com essa discussão, gente? Entenderam essa questão aqui? Né? Não necessariamente eu vou sempre ter que construir uma solução aproximada que me recupere a exata. Não, eu estou fazendo insistentemente essa condição nos problemas que eu venho desenvolvendo, que é para mostrar a capacidade do método. O que foi que a gente sempre encontrou aqui no nosso curso, em termos da solução aproximada construída nesse viés, né? Da gente jogar a solução exata sendo o polinômio, a gente construindo a solução aproximada com o mesmo grau do polinômio que representa a solução exata. Ele recupera a solução exata. Não é isso? Tudo bem com essa discussão, gente? Professor, então, só para me tirar uma dúvida, é sempre viável, nesse caso, eu aproximar ele por uma função polinomial e não por uma função seno, por exemplo? Eu poderia utilizar uma solução trigonométrica. Não Sim. tem problema nenhum. Mas por que eu estou utilizando a base polinomial? Porque eu estou vendo que a solução exata ela é de que base? Polinomial. Base polinomial. O que é que acontece com elementos finitos? Né? Elementos finitos, né, é um método numérico utilizado para se estruturar a solução aproximada, por exemplo, no âmbito da mecânica estrutural, do campo de deslocamento. E aí tem problema que não tem nem solução exata. Mas a base de aproximação,
que estabelece a técnica de elementos finitos é polinomial. Com que lógica? Vamos pegar uma coisa simples e resolver uma coisa complexa, né? Geralmente, nesses métodos numéricos, a gente estrutura a base polinomial para se estabelecer a aproximação nessa lógica. Porque a lógica de métodos numéricos é essa, né? Transforme uma coisa complicada numa coisa simples, né? Por meio de um cálculo de coisas simples, que é o quê? Utilizando as 4 operações, né? Somando, diminuindo, né? Dividindo ou multiplicando, né? Coisas, né? Mas com base em uma situação bem mais simples do que aquela lógica lá do método exato. Eu poderia utilizar uma base de aproximação trigonométrica? Sim, dentro da lógica lá do método de Halley-Ritz. Quais são os condicionantes? Bom, eu preciso garantir que essa função que vai compor a base, ela satisfaça as condições de contorno do problema, porque não adianta colocar uma base de aproximação que não atende à real física do problema. A minha função trigonométrica que eu colocar, ela obrigatoriamente ela vai ter que valer 0 aqui nesse ponto, no deslocamento, e 0 aqui nesse ponto. Você está me entendendo? Sim. Tudo bem? Perfeito? Alguma observação ainda em relação a essa discussão que a gente fez aqui do método? A partir de agora, nesse problema, eu vou construir a solução aproximada. Veja, não é desse problema aqui, criatura. É do problema que a gente está avaliando, que é esse daqui, né? Esse daqui eu já sei que a solução exata desse problema aqui, ela vale grau 3 e essa aqui ela vale grau 1. Ó. Né? É esse problema. Esse daqui só foi uma discussão que a gente fez aqui para justificar, né, essa questão do porquê da gente utilizar análise matricial e elementos finitos e alguns outros elementos que podem aparecer aí nos exercícios que vocês vão resolver ou que vocês vão pegar aí em outro material, tá? Né? Dentro daquela lógica sempre do meu curso, né? Eu mostro tudo, tá? Não escondo nada. Então, tudo que eu sei que pode ser, né? Como vocês falam, né, que são as pegadinhas. Nos meus cursos não tem pegadinha, né? Eu sempre já mostro tudo para o aluno, né, para não ter problema, né? Que não adianta eu falar uma coisa e na prova pedir outra completamente diferente, que eu nunca nem comentei nos cursos, nem trabalhei nas aplicações, nem discuti, né, com vocês. Isso não vale, né? Não tem como ser assim. E aí a solução aproximada eu vou fazer da seguinte forma. O primeiro trecho, o V1 tilde x, eu vou construir a partir de uma solução cúbica, ou seja, veja, se eu vou colocar uma função polinomial cúbica, possivelmente não, eu vou conseguir, pelo método de Halley-Ritz, recuperar a solução exata. O que é que eu quero falar com isso? O alfa 1 e o alfa 2 vai me dar 0, o alfa 3 vai valer quem? PL sobre 4, e o alfa 4 vai me dar menos P sobre 6. Aplicando o método de Halley-Ritz. É isso que eu vou obter. E o segundo trecho, ao invés de eu utilizar uma função, né, de grau 1, eu vou usar uma função de grau 2. Então, e aí eu vou representar ela por esse polinômio aqui, o alfa 5, o alfa 6x e o alfa 7x2. Veja que eu utilizei alfa diferente. Veja, eu não posso no segundo trecho colocar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Eu já comentei isso. Você vai embananar aí todo o seu desenvolvimento. Não vai ter coerência alguma. São duas funções de deslocamento diferentes representadas por parâmetros diferentes. Aí o que é que acontece? Com essa aproximação aqui, eu vou conseguir recuperar a solução exata do problema? Alguém me responde? Sim. Quanto é que vai me dar o alfa 5? PL menos PL ao cubo sobre 48. Isso. Quanto é que vai me dar alfa 6? PL ao quadrado sobre 8. E quanto é que vai me dar alfa 7? Era o que o aluno já ia responder. Vai me dar 0. O método vai me forçar
isso, né? O método numérico vai me forçar. Veja, se eu tivesse colocado aqui para representar o deslocamento nesse trecho x2, um polinômio de grau 3. Alfa 7 e alfa 8 iria me dar 0. Não adianta, você pode colocar aí um polinômio de grau 100. Todas as constantes de 2 para frente vai dar tudo quanto? Vai dar tudo 0, obrigatoriamente. É isso que vai acontecer. Então, eu estou fazendo essa questão aqui, esse exercício, justamente para mostrar que o alfa 7 ele vai me dar 0. Uma outra coisa, olha só, eu vou primeiro, né, trabalhar com essas funções aplicando as condições, né, de contorno e a condição intermediária lá, né, ou seja, deixa eu só colocar aqui a minha viga novamente, só para vocês não perderem isso de mente, né? A minha viga é essa daqui, né? Com uma carga P aqui no meio. Então, como eu, né, defini a primeira função, né, aproximada, né, com essa cara daqui, eu obrigatoriamente, no método de Rayleigh-Ritz, eu tenho que garantir que essa função, como ela está associada às condições de contorno, ela me garante as condições de contorno. Ou seja, obrigatoriamente aqui tem que ter coerência, não é? A função de deslocamento. Então, das condições de contorno, eu sei que V1 til em 0 vale 0. Isso aqui me dá alfa 1 igual a 0. E V1 til de linha de 0 é igual a 0. Isso aqui vai me dar, né, o alfa 2 igual a 0. Mas basta você pegar aqui, ó, essa expressão aqui, ó, e derivar uma vez. Então, eu vou ter o alfa 2 mais o 2 alfa 3x mais o 3 alfa 4x2. Tá? Só que quando eu penso em montar o potencial total, né, da minha estrutura, eu preciso da derivada segunda. Então, já vou aqui até emendar isso daqui. Então, eu vou ter, né, o V2, o V1, duas linhas, valendo aqui 2 alfa 3 mais 6 alfa 4x. Guardei aqui essa expressão. Isso, 2 alfa 3 mais 6 alfa 4x. Guardei. E aí eu vou trabalhar a aproximação do segundo trecho. Então, o segundo trecho, ele foi representado pelo polinômio de grau 2, né? Então, eu tenho aqui V2 tilde x, valendo alfa 5 mais alfa 6x mais alfa 7x2, e eu já vou processar a derivada primeiro dele e a derivada segunda. Então, eu vou ter alfa 6 mais 2 alfa 7 x e o V til duas linhas de x valendo 2 alfa 7. Veja que uma dica, né? Uma dicasinha aqui, ó, né? São essas constantes aqui, ó, né, que vão aparecer no potencial, né, ó. Alfa 3, alfa 4 e alfa 7. Então, de alguma forma, eu vou ter que relacionar, não é, esse alfa 7 aí, né, esse parâmetro alfa 7, com os parâmetros da função de deslocamento do trecho anterior. Por que isso? Porque senão eu vou ter aí problema de dependência linear, né? Eu já comentei isso em vídeos anteriores. Eu tenho que relacionar, né, os parâmetros de uma função, né, de aproximação de um dado trecho em relação aos outros, né, ao anterior, porque senão não amarro o problema e eu vou ter aí problema de dependência linear, né, tá? Não dá certo eu montar o potencial com as funções em separado, né? É como se eu estivesse resolvendo, né, dois problemas, né? Não é um amarrado, tá? Então, para eu enxergar essa ligação
desse parâmetro alfa7 com os parâmetros aqui, né, 2, 3 e 4, eu vou aqui olhar as condições intermediárias, né? Ou seja, é essa relação desses parâmetros, né, que me amarra essa condição intermediária aí, tá? Do problema, ou seja, o deslocamento nesse ponto por essa função me dando o deslocamento também desse ponto igual por essa função aqui, e a rotação também. Eu sei que nesse trecho, não é, o V1 til em L sobre 2 tem que ser igual ao V2 til em L sobre 2, tá? E aí eu vou, né, pegar aqui o V1 til, cadê o V... eu não escrevi a função, né? Tá. A função aqui, ó, V1 til, a partir das condições de contorno aplicadas, ela vai ser α3x2 mais α4x3, tá? Então, a V1 til em L sobre 2, então eu vou ter aqui, ó, a V1 til em L sobre 2, sendo calculada como α3 L2 sobre 4 mais α4 L3 sobre 8, né? A partir dessa expressão aqui. E eu vou calcular o V2 til em L sobre 2. Então, o V2 til em L sobre 2 vai valer α5 mais α6 em L sobre 2 mais α7 em L2 sobre 4. Então, da igualdade dessas duas expressões aqui, ó, deixa eu apagar aqui, porque tá aparecendo também que é V2. Aqui não é V2 não, aqui é V1. V1. Dessa igualdade aqui, né, ó, dessa igualdade aqui, eu vou conseguir escrever. Olha só, né? Alfa3 L ao quadrado sobre 4 mais alfa4 L3 sobre 8 igual a alfa5 mais alfa6 em L sobre 2 mais alfa7 em L ao quadrado sobre 4. Perfeito. E agora eu vou trabalhar com uma outra condição intermediária, que é a derivada, né? A derivada, né, nesse ponto aqui, tanto por essa função quanto por essa função, sendo iguais. Então, vamos lá. Então, a derivada, né, da primeira função, V1 til linha de x, ela vale quem? 2α3x mais 3α4x2. É só pegar a função lá, né? É só pegar a função e derivá-la. Está aqui explicitada, né? 2α3x mais 3α4x2. E a derivada de V2, né? Que vai ser aqui, ó, α6 mais 2α7x. Deixa eu já colocá-la aqui. Então, a derivada da função aproximada no trecho 2, ela vale α6 mais 2α7x. Então, agora avaliando as duas em L sobre 2, em L sobre 2, eu vou conseguir escrever essa expressão aqui, ó. Então, eu vou ter 2α3 em L sobre 2 mais 3α4
em L ao quadrado sobre 4 igual a alfa 6 mais 2 alfa 7 L sobre 2, e aí simplificando eu vou escrever aqui, né? Alfa 3L mais 3 quartos de alfa 4 L ao quadrado igual a alfa 6 mais alfa 7L. Bom, como na derivada segunda que vai compor o potencial aparece o alfa 7, eu, de alguma forma, vou tentar trabalhar com essas expressões aqui que eu acabei de determinar, que foi essa relação e essa relação, isolando, por exemplo, o alfa 6 e explicitando ela em função, né, do alfa 7, porque o alfa 6 não vai me importar, ela não vai aparecer lá, então o que vai aparecer lá no potencial é o alfa 7, então de alguma forma eu vou aqui isolar o alfa 6 aqui para eu ter o alfa 3, o alfa 4 e o alfa 7 juntos e jogar esse alfa 6 aqui nessa outra expressão aqui, ó, tá? E aí eu vou ficar com uma outra expressão, por exemplo, de alfa 5, que vai ser função de alfa 3, alfa 4 e alfa 7, que são os meus parâmetros de interesse. Por quê? Porque nas derivadas segunda, aqui ó, aparece quem? No primeiro trecho, 3 e 4, e no segundo trecho, 7. Então, eu vou fazer essa mescla, né? Ou seja, relacionar, né, os parâmetros dessa função, né, em relação aos parâmetros dessa função. Veja que vai sobrar também, né, o parâmetro, né, um parâmetro desse outro lado aqui, que é o 7, que justamente aparece lá no potencial que a gente vai escrever. Então, se eu não fizer isso, eu não consigo estabelecer uma solução aproximada coerente pelo método de Rayleigh-Ritz. Eu não vou conseguir resolver o sistema, tá? Então, dessa expressão aqui, ó, eu consigo isolar o alfa 6, ou seja, dessa expressão aqui, eu consigo isolar o alfa 6, né, por essa expressão aqui, ó. Só isolei o alfa 6. Vou isolar nessa expressão aqui o alfa 5, tá? Jogando tudo, né, desse lado para esse. Ó, vou pegar lá aquela expressão aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor, e isolar o alfa 5. Então, o alfa 5 ele vai ser alfa 3L ao quadrado sobre 4, mais alfa 4 L3 sobre 8, menos alfa 6 L sobre 2, menos alfa 7 L ao quadrado sobre 4. E pegar essa expressão e substituir aqui no alfa 6. E aí eu vou ter o alfa 5 aqui, ó. Se eu fizer depois um monte de conta, eu vou ter 4 alfa 5 igual a menos alfa 3 L2 menos alfa 4. Veja, eu peguei essa expressão. Deixa eu fazer, essa passagem para ficar registrada. Então, eu vou ter aqui, ó, antes de apresentar aqui o resultado final, alfa 5 é igual a quem? A alfa 3 L ao quadrado sobre 4 mais alfa 4 L ao cubo sobre 8. Aí menos, aí vem, olha só. Quem é o alfa 6 da expressão anterior é o alfa 3 vezes L mais 3 quartos de alfa 4 L2 menos alfa 7 vezes L sobre 2, tá?
menos o alfa 7 L ao quadrado sobre 4. Agora eu vou resolver, né? Vou distribuir aqui o L2 nessa parte aqui dessa equação e vou chegar nessa expressão aqui, ó, já em função do alfa 7. Olha só, o alfa 7, olha só, o alfa 7, eu estou isolando o alfa 7 agora, né? Vai ser 4 alfa 5 mais alfa 3 L ao quadrado mais alfa 4 L ao cubo sobre L2. Então, por que eu fiz isso? Olha só. Nesse processo de definição, né, de uma solução aproximada por Rayleigh-Ritz, eu obrigatoriamente preciso escrever o potencial π, né, que é a função da minha função de deslocamento. Para essa viga, eu tenho originalmente isso daqui, né, uma integral, né, de 0 a L sobre 2, do EI sobre 2, a aproximação, né, do primeiro trecho ao quadrado dx, mais a integral de L sobre 2 a L da aproximação do segundo trecho, e nesse caso aqui, né, menos o trabalho das cargas externas, né, que é P, né, no deslocamento, por exemplo, eu vou pegar, porque pode ser tanto do trecho 1, né, do deslocamento pela função do primeiro trecho quanto do segundo trecho. Eu vou pegar do primeiro trecho, que é P vezes o deslocamento de V1 em L sobre 2. Está aqui o potencial, né? E aí, eu já escrevi o V1 til, duas linhas em função, né? Em função dos parâmetros do primeiro trecho, está aqui. E a derivada segunda da função do segundo trecho, veja, me dá 2 vezes alfa 7. Só que eu, por meio dessas condições intermediárias aqui, ó, eu escrevi alfa 7 em função dos parâmetros incógnitos do primeiro trecho. Se eu não fizer isso, eu não consigo resolver esse problema. Eu vou ter pau. Eu vou ter problema. Nesse tipo de problema onde eu tenho vários tramos, várias, né, funções momento fletor me representando aí, né, a variação do momento e, consequentemente, diferentes funções de deslocamento. Tá? Então, veja só. Com as aproximações definidas e o alfa 7 já por meio das condições intermediárias escritas em função, né, dos parâmetros do primeiro trecho, eu consigo agora escrever meu π, né, em função das aproximações. Então, eu tenho, né, a integral de 0 a L sobre 2, né, do EI sobre 2, quem é a derivada segunda da função de deslocamento do primeiro trecho é 2 alfa 3 mais 6 alfa 4x ao quadrado dx. Mais, aí eu vou escrever aqui embaixo, porque não vai dar, mais integral de L sobre 2 a L do EI sobre 2, né? Aí seria 2 vezes alfa 7. Então, 2 vezes quem o alfa 7, ó, tá aqui, ó. 4 alfa 5 mais alfa 3 L ao quadrado mais alfa 4 L ao cubo. Isso daqui dividido por L2, isso daqui é tudo ao quadrado dx menos
P vezes o valor da função em L sobre 2, que vai ser alfa 3 L ao quadrado sobre 4, mais alfa 4 L ao cubo sobre 8. Ufa! Aí eu vou fazer o quê? Né? Veja, foi uma contaiada danada. Aí eu vou escrever o π depois de eu processar esses quadrados aqui, tá? E organizar aí os parâmetros. Então, depois que eu distribuir, né, que eu fiz aí os quadrados, eu vou ter isso daqui, ó. EI sobre 2, integral de 0 a L sobre 2. Aí eu vou ter 4 alfa 3 ao quadrado mais 24 alfa 3 alfa 4 x mais 36 alfa 4 ao quadrado x2, isso daqui dx, mais a outra integral, mais 2ei sobre L a quarta, integral de L sobre 2 a L. Aí vamos lá. 16 alfa 5. 16 alfa 5 ao quadrado mais 8 alfa 5 vezes alfa 3 L ao quadrado mais alfa 3 ao quadrado L à quarta mais 8 alfa 5 alfa 4 L ao cubo mais 2 alfa 3 L à quinta alfa 4 mais alfa 4 ao quadrado vezes L a 6 dx menos, aí eu vou continuar aqui na outra página, menos P vezes alfa 3 L2 sobre 4 mais alfa 4 L3 sobre 8. Aí tem mais contas aqui, eu não vou fazer, porque eu precisaria processar a integral. Aí o que acontece? Eu já vou escrever aqui, né, a expressão do π com essa integral processada, que é uma coisa muito simples. Tudo bem? Né, porque aqui é tudo função bem simplesinha. Né? Então, aqui eu vou ter o quê? Processando a integral. 4 alfa 3 ao quadrado x, avaliada em 0 e L sobre 2, mais 24 alfa 3 alfa 4 x2 sobre 2, avaliada de 0 a L sobre 2. Posso pular isso? Aí, quando eu processar a integral, eu vou ter esse π com essa cara aqui. Ó. Processando a integral, eu vou ter o EI sobre 2, valendo 4 alfa 3 ao quadrado L sobre 2, mais 24 alfa 3 alfa 4 L2 sobre 8, mais 36 sobre 3 alfa a quarta ao quadrado L3 sobre 8. E eu estou deixando aqui bem bonitinho assim para você conseguir enxergar, né, o que foi calculado em termos da integral, mais 2ei sobre L a quarta, 16 alfa 5 ao quadrado L sobre 2, mais 8 alfa 5 vezes alfa 3 L2 L sobre 2, mais alfa 3 ao quadrado L a quarta, L sobre 2, mais 8 alfa 5 alfa 4 L3 L sobre 2, mais 2 alfa 3 L a quinta alfa 4 L sobre 2, mais alfa 4 ao quadrado L6 vezes L sobre 2,
isso daqui menos P alfa 3 L ao quadrado sobre 4 mais alfa 4 L3 sobre 8. Né? Aqui depois você pode multiplicar os L's para deixar isso aqui bonitinho. Eu não fiz isso. Né? E por quê? Porque eu já processei as derivadas. Né? Então, eu preciso aqui determinar alfa 3, alfa 4, alfa 5. E para eu fazer isso, eu preciso, né, do princípio da mínima energia potencial. Né? Ou seja, a derivada de π em relação a cada um dos alfas, né, alfa 3 igual a 0, derivada de π em relação a alfa 4 igual a 0, e a derivada de π em relação a alfa 5 igual a 0, vai me dar as equações necessárias aqui para eu determinar, essas três equações necessárias para eu determinar esses três parâmetros. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, a derivada, né, a derivada de π em relação a alfa 3 igual a 0, vai me dar essa equação aqui. Ó. Então, eu vou olhar esse π e processar a derivada em relação a alfa 3. Então, eu vou ter EI sobre 2, 4 alfa 3 L, ou seja, derivei isso daqui, então 2 matou com 2, então por isso que ficou 4 alfa 3 L. Aqui fica, por exemplo, 24 alfa 4 L ao quadrado sobre 8, que vai me dar 24 dividido por 8 dá 3, então vai me dar 3 alfa 4 L2, mais, aí eu venho para cá agora, ó, 2EI sobre L a quarta, vai me dar 8 alfa 5 L3 sobre 2, mais alfa 3 L a quinta, isso 2, né? Alfa 3 L, L quarto vezes L vai me dar L a quinta, mais alfa 4 L a sexta, isso daqui, aí aqui vai me dar o menos PL2 sobre 4, certo? Menos PL ao quadrado sobre 4 igual a 0. Tá? Aí, eu trabalhando essa expressão, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Ó, né? Eu vou trabalhar essa expressão aqui, e aí eu vou chegar nessa equação aqui. 4 alfa 3 mais 7 meios de alfa 4L mais 8 alfa 5 L2 igual a PL sobre 4EI. Né? Guarda essa expressão. Agora, eu vou aplicar a derivada de π em relação a alfa 4, igual a 0. Tenho que voltar aqui, ó, nessa expressão aqui, ó, e processar a derivada dela em relação a alfa 4. Então, vou obter essa equação aqui, ó. EI sobre 2, 3 alfa 3 L2, mais 3 alfa 4 L3, mais 2EI sobre L a quarta, 8 alfa 5 L a quarta, sobre 2, mais 2 alfa 3 sobre 2 L a sexta, mais
mais alfa 4 L à sétima menos P L ao cubo sobre 8, isso daqui igual a zero, eu vou gerar essa outra equação aqui, ó, 7 meios de alfa 3 mais 7 meios de alfa 4L mais 8 alfa 5 sobre L2, isso daqui PL sobre 8EI. Guardei. Guardei essa expressão. E aí, finalmente, eu vou aplicar a derivada de π em relação a alfa 5 igual a zero, né? Vou pegar novamente essa expressão daqui e derivá-la em relação a alfa 5. E aí eu vou ter, né, o 2EI sobre L à quarta, 16 alfa 5 L mais 4 alfa 3 L ao cubo mais 4 alfa 4 L à quarta, isso daqui igual a zero, né? Isso daqui igual a zero. Essa derivada vai me dar essa equação aqui, ó. 4 alfa 5 mais alfa 3 L ao quadrado, alfa 3 L ao quadrado, mais alfa 4 L ao cubo. Tá? Isso daqui igual a zero. Então, eu vou ter essa outra, né, expressão aqui. E aí, com essas três equações aqui, né, essa e essa, eu consigo, né, determinar alfa 3 valendo, olha só, alfa 3 valendo PL sobre 4EI. Aí eu tenho que ver se tem coerência, né? Porque eu já tenho aqui a solução exata do meu problema. E eu sei, por exemplo, que a minha função V1, o alfa 3 está associado ao parâmetro x2. O parâmetro x2 está associado a PL sobre 4, né? O EI, não é? Ó, o EI, que aparece isso aqui dividido. Perfeito. Ok, me deu correto. Isso aí tem umas continhas ainda, tá, gente? Eu estou omitindo já as contas porque já tem 1h13 de desenvolvimento, né? Imagine isso daqui numa prova, hein? Fácil de errar alguma continha? Muito fácil, né? O alfa 4 vai me dar menos P sobre 6EI. E aí é só você voltar lá e ver que vai me dar o valor correto, né? Exato. O alfa 4 está associado ao parâmetro x3, ó, e a solução exata aqui, ó, é menos P sobre 6EI, perfeito. O alfa 5 vai me dar menos PL ao cubo sobre 48EI, que se eu for lá comparar, vai ver que eu obtive o exato. O alfa 6 vai me dar PL ao quadrado sobre 8EI. E, finalmente, as contas vão me dar o alfa 7 valendo quanto? Zero. Né? Aí, você trabalha um pouquinho, né? Você trabalha um pouquinho com essas equações aí, manipulando as mesmas e para encontrar esses valores aqui.
Então, o método de Rayleigh-Ritz, com essa, né, situação de aproximação que eu coloquei, ela me recuperou, né, novamente a solução exata do meu problema. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui. Tudo bem em relação ao método de Rayleigh-Ritz? Arthur está falando aqui que faltou o tio no V1. Aonde foi? Deixa eu ver aqui. Se você escrever, eu não vou conseguir ver. Tem que falar na hora. Onde foi? Tá mais para trás. Mas... aí, nessa daí. Aqui? Na próxima. Isso. É menos PV1 L em L aqui, sobre 2. Né? Já enxerguei. Aqui, né? Calma que eu não estou vendo seu mouse, professor. Aqui. Isso, perfeito. Né? Perfeito. Deixa eu tirar aqui. Então, o que é que acontece? Vocês estão vendo o trabalho que é para a gente estruturar uma solução aproximada para um problema, por exemplo, bem simples como esse, por conta que eu vou ter variação em 2 trechos? Imagine os exercícios da lista 3, por exemplo, se eu pedisse para vocês. Me estrutura uma solução aproximada por Rayleigh-Ritz para aquelas estruturas hiperestáticas. E aí? E ainda se eu pedisse assim, me compara com a solução exata. Primeiro que para construir a solução exata de deslocamento daquele problema vai ser um trabalho danado, né? Que eu vou ter que resolver a estrutura hiperestática, determinar as reações de apoio, calcular as funções de momento fletor, né? Depois ver, né, por exemplo, sei lá, eu tenho uma viga com 3 tramos, né, com variação de função de momento fletor nesses 3 tramos. Eu vou ter V1, V2, V3. Olha, é uma trabalheira danada, né? Então, por isso que a gente, na verdade, vai aplicar elementos finitos, né? Por isso que, na verdade, primeiro a gente apresenta para vocês análise matricial de estruturas, que é uma forma bem mais fácil de se resolver esses problemas em termos de determinar deslocamento e os diagramas de esforços dessas estruturas que a gente está estudando aqui em nosso curso, né, seja isostática ou hiperestática, por meio da análise matricial de estruturas, depois, né, apresentando em outro curso elementos finitos. Vejam o trabalho que me dá para eu aplicar Rayleigh-Ritz, né? E quem fez elementos finitos vai se lembrar, né, do método de Galerkin. Na verdade, Galerkin, né, aqui, ó, é igualzinho a elementos finitos. Lembra da dificuldade de Galerkin? Para a gente aplicar lá? Para se estruturar uma solução aproximada, né, de um problema, né, via Galerkin? É a mesma justificativa, né? É muito complexo. Vocês estão vendo a trabalheira que é. E vocês vão ver, né, na próxima semana o quão tranquilo é a gente aplicar análise matricial para resolver esses problemas, né? E aí o que acontece? Eu recomendo que antes da próxima aula, antes do primeiro momento síncrono da próxima semana, vocês assistam os vídeos da teoria lá da 9ª semana, né, do tópico de análise matricial de estruturas. Inclusive, né, os vídeos dos momentos síncronos do quadrimestre passado, porque lá eu fiz exercício que justifica, né, as matrizes que a gente vai, né, trabalhar aqui para resolver os exercícios. Veja, no momento síncrono da próxima semana, eu não vou justificar as matrizes que a gente vai ali, né, matriz, rigidez e vetor de força que a gente vai trabalhar para resolver os problemas que a gente vai resolver na próxima semana. Porque está na teoria já, né? Quem fez elementos finitos, por tabela já vai entender o que eu vou apresentar lá, porque as matrizes que eu vou trabalhar na próxima semana, né, são as mesmas que eu apresentei para os alunos que já fizeram elementos finitos comigo. Tá? Mas seria interessante que vocês olhassem a teoria para entender minimamente do que a gente vai aplicar na próxima semana. E na próxima semana já é o último tópico do curso, né? E eu lembro que a gente vai ter o quê? Na próxima semana a gente tem as 2 aulas, e aí na 10ª semana a gente só tem uma aula, né? Que é ainda exercício de análise matricial, e na 11ª a gente já aplica a prova.
Então, a prova, a segunda avaliação, ela vai ser aplicada na 11ª semana e já está muito próximo, tá? Então, não deixem as coisas acumularem em relação à lista 4 e à lista 5, né? A lista 4 você já tem condições né, plenamente de resolver, né? Já é um exercício só que cada grupo vai fazer, né? Já pega e resolve. E a lista 5 também vai ser um exercício que é análise matricial. E depois a gente discute, né, esse último tópico e qual a ferramenta que vocês vão, na verdade, construir para aplicar também na segunda avaliação. Vocês vão ver a necessidade de se construir uma ferramenta para resolver esses problemas, que não dá para fazer na mão, né? O povo que fez elementos finitos já sabe que não dá para fazer na mão. Não tem como. Tudo bem, gente? Alguém tem... senti muita... Larissa, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é o SMS. Inclusive, eu já até coloquei lá no grupo do WhatsApp e já tem essa ferramenta, já na 9ª semana do curso, já tem arquivo, né, dessa ferramenta já lá postado. É uma ferramenta muito intuitiva, simples de se aplicar e vocês vão poder resolver todo os exercícios, inclusive a prova com essa ferramenta. E essa ferramenta ela é interessante porque ela te ajuda a fazer uma programação mais estruturada, por exemplo, em MATLAB ou outra ferramenta que você queira, né? Python, né? Tudo bem? Essa ferramenta que eu vou apresentar é aberta, né? Ela é uma ferramenta, né, de cunho aberto, não vai precisar, né, tranquilo. Tá? Vocês vão ver como... Guerino já trabalhou com ela, né? Comigo, né? É bem tranquila, né, Guerino, de trabalhar com essa ferramenta. Inclusive, você pode programar com essa ferramenta também, não tem problema nenhum. Ela te dá essa possibilidade. É bem tranquila. E ela consegue te dar uma visão assim, né? Para você depois, eu vou pegar isso daqui que eu fiz no SMS e jogar lá no MATLAB, né? Tá? E aí, só para a gente finalizar o momento síncrono de hoje, assim, vários grupos fizeram direitinho a lista 3. Direitinho assim, pegaram a metodologia que eu expliquei, aplicaram bonitinho, como eu falei nos momentos síncronos e nos vídeos, tal. Teve grupo que resolveu os exercícios utilizando estratégia, possivelmente, que outro professor apresentou. E chegou na resposta. Tudo bem, não tem problema nenhum. E teve grupo que realmente está muito perdido, né? Então, eu peço que esse pessoal que está bem perdido, que vejam os vídeos, se tiver dúvida, me procure. Procure os grupos que fizeram os exercícios de forma correta, né? Quem tirou 10, né, nos exercícios da lista 3, pode compartilhar, né, no drive de vocês ou lá no drive lá da disciplina, para que o pessoal que teve muita dificuldade veja o processo de solução dos exercícios, né? Mas eu acho que o grupo do Guerino acertou. Quem mais que acertou aqui que está aqui? Que acertou tudo, já corrigi hoje. Aí vocês postam lá. Assim, Larissa, tudo bem, não tem problema nenhum. A questão é que a metodologia que eu apresentei, ela é mais geral. Você vai conseguir resolver qualquer tipo de problema. Esses tipos de problema, que são os problemas de viga, não é, são mais simples. Dá para sair, né, meio que utilizando uma outra estratégia ali dentro do que vocês colocaram. Mas problemas mais complexos, não dá para sair por ali não. Tá? Né? Eu acho que o grupo... Eu não lembro, que é o grupo 1 que resolveu lá uma estratégia, né, utilizando compatibilidade, né, pegando lá a expressão para se determinar o campo de deslocamento, escrevendo o campo a equação de compatibilidade, bonitinho, tá? Não tem problema nenhum. Mas teve os outros grupos que fizeram bonitinho lá como a gente discutiu. Não tem, legal também, né? Pelo menos está servindo para alguma coisa que eu estou falando, né? Tá? Eu vou agora só parar aqui a gravação, tá, gente?